Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na luz suave de uma manhã de setembro, os raios de sol entravam pelas grandes janelas do prestigioso Academia de Matemática de Boston. O corredor principal, geralmente movimentado com o burburinho dos alunos, parecia estranhamente silencioso. Retratos de ex-alunos e matemáticos celebravam conquistas passadas, e o piso de parquete brilhante refletia as sombras dos passos apressados dos alunos. No fundo de uma sala de aula no segundo andar, Ethan Parker, um garoto de 16 anos, estava sentado sozinho à sua mesa habitual. Seus cabelos castanhos levemente despenteados emolduravam um rosto de traços finos e uma expressão concentrada. Seus olhos castanho claros, brilhantes de inteligência, acompanhavam distraidamente as idas e vindas do professor. Ao contrário da maioria dos alunos que buscavam chamar a atenção ou impressionar, Ethan permanecia discreto, quase invisível, como se quisesse passar despercebido. Mas por trás dessa aparente calma escondia-se uma mente extraordinariamente perspicaz. O professor Ricardo Caldwell, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, caminhou confiante em direção ao quadro. Conhecido por seu rigor e altos padrões, ele gostava de desafiar seus alunos com problemas complexos, testando não apenas seus conhecimentos, mas também sua criatividade e capacidade de pensar fora da caixa. Hoje, ele havia preparado um desafio especial, um problema que considerava insolúvel para a maioria dos alunos de sua turma. Enquanto escrevia a equação no quadro, seu olhar percorreu a sala de aula. Os murmúrios dos alunos se intensificaram, alguns franzindo a testa, outros soltando suspiros de exasperação antecipada. Mas quando seus olhos encontraram os de Ethan, houve um leve tremor de incerteza. O adolescente não demonstrou medo ou nervosismo, apenas demonstrou um interesse silencioso, quase divertido, como se já soubesse o resultado antes mesmo de começar. Richard ainda não sabia, mas aquele aluno quieto não era um aluno comum. Ethan Parker possuía um QI excepcional, uma capacidade de analisar e resolver problemas que poucos adultos conseguiriam compreender. E naquela manhã, naquela sala iluminada pela luz do sol, um simples desafio revelaria ao mundo o poder de sua genialidade oculta. O sinal anunciando o início da aula tocou, ecoando pelas paredes da sala silenciosa. Os alunos rapidamente se sentaram, pegando cadernos e canetas, alguns com sorrisos confiantes, outros com expressões preocupadas. A professora Ricardo Caldwell sentou-se atrás de sua mesa, observando a turma com um olhar penetrante. Hoje, meus queridos alunos, começou ele, com a voz ressoando com autoridade, vamos testar a capacidade de vocês de pensar além dos métodos convencionais. Ele caminhou até o quadro negro e com um gesto certeiro desenhou uma equação que fez parte da turma estremecer. x5 7x3 mais 3x2 5x mais 2 igual 0x5, 7x3 mais 3x2, 5x mais 2 igual 0x5, 7x3 mais 3x2 5x mais 2 igual 0. Quem conseguir resolver essa equação antes do final da aula receberá um bônus especial e o reconhecimento que merece, anunciou ele com um sorriso um pouco arrogante, certo de que apenas alguns alunos realmente tentariam o desafio. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Os alunos se atiraram aos cadernos, rabiscando freneticamente, alguns usando métodos encontrados em livros didáticos, outros buscando desesperadamente uma maneira de abordar o problema. Mas, no fundo da sala, Ethan Parker não se moveu. Ele olhou calmamente para a equação, com os olhos brilhando de interesse em vez de estresse. Ao contrário dos colegas, Ethan não tinha pressa. Primeiro, analisou a estrutura da equação, procurando padrões e simetrias. Em sua mente, os números e coeficientes dançavam como peças de um quebra-cabeça perfeitamente construído. Ele sabia que a pressa levava ao erro e que a paciência e a intuição seriam suas melhores aliadas. Richard, notando a estranha calma do aluno ao fundo, franziu a testa ligeiramente. Ethan, você pretende ir na frente ou só assistir? Perguntou meio surpreso, meio entretido. Ethan simplesmente levantou a cabeça, dando um pequeno sorriso. Eu começo, professor. Naquele exato momento, um silêncio elétrico tomou conta da sala de aula. Os outros alunos, absortos em seus próprios cálculos, ergueram os olhos e observaram Ethan. Como um aluno tão quieto poderia afirmar ser capaz de resolver um problema que muitos consideravam impossível? Ethan pegou a caneta e começou a escrever. Sem cálculos frenéticos, sem rabiscos confusos. Cada passo era metódico, cada linha de raciocínio clara.
Em sua cabeça, ele já conseguia ver as raízes tomando forma, as soluções se desdobrando como caminhos luminosos que ele só precisava seguir. Richard, intrigado e um pouco preocupado, aproximou-se. Interessante, vamos ver o que você faz. Mal sabia ele que Ethan estava prestes a transformar um simples desafio de sala de aula em uma demonstração de pura genialidade. Canetas riscavam freneticamente o papel por toda a sala de aula, mas, no fundo, Ethan Parker apenas sorria levemente. Seus olhos perscrutavam a equação, analisando cada termo, cada coeficiente. Onde outros alunos viam um problema insolúvel, Ethan via um padrão, um caminho para a solução. Ele começou verificando possíveis raízes a partir de fatores simples, uma técnica que Richard havia ensinado, mas Ethan foi além. Notou uma simetria sutil entre os coeficientes, o que parecia indicar uma fatoração não convencional. Em sua cabeça, os números estavam se desfazendo e se juntando novamente, como peças de um quebra-cabeça complexo que ele conhecia instintivamente. Na frente, Richard Caldwell observou a turma e notou que vários alunos já estavam presos. Alguns suspiravam, outros batiam nervosamente com as canetas na mesa. Mas quando seu olhar pousou em Ethan, ele viu algo estranho. Nenhum pânico, nenhum estresse, apenas foco intenso e uma serenidade surpreendente. Interessante, Richard murmurou para si mesmo. Como um aluno consegue ficar tão calmo? Ethan começou a escrever seus passos metódicos, identificando padrões na equação polinomial, fatoração sutil por agrupamento inteligente, verificando cada raiz candidata na equação original. Cada gesto parecia simples, quase simples demais, mas Richard sentia naquela simplicidade um poder que desconhecia. Os outros alunos curiosos inclinavam-se sobre seus ombros, mas não entendiam nada. Os símbolos e métodos que Ethan usava pareciam vir de outro mundo. Alguns minutos se passaram. A maioria dos alunos estava desistindo ou rabiscando redações aleatórias. Ethan, por outro lado, avançava calmamente, sem hesitar. Cada passo era cuidadosamente anotado, cada linha de raciocínio explicada com clareza. Seus cálculos não eram apenas corretos, mas elegantes, revelando uma mente capaz de enxergar soluções que a maioria das pessoas sequer conseguia imaginar. Richard sentiu uma mistura de espanto e curiosidade crescendo dentro de si. Aproximou-se silenciosamente de Ethan e observou seu trabalho. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao perceber que o aluno não estava simplesmente seguindo um método padrão. Ele estava criando sua própria abordagem, uma que resolvia a equação de uma forma inovadora e brilhante. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os alunos, cientes de que algo incomum estava acontecendo, pararam de murmurar e observaram Ethan trabalhar. Até os mais confiantes pareciam impressionados, incapazes de acompanhar seu ritmo de raciocínio. Ethan finalmente levantou os olhos do caderno e, com absoluta calma, anunciou: "Acabei, professor." O murmúrio na sala de aula se intensificou. Richard Caldwell, que sempre acreditara compreender o nível de seus alunos, sentiu pela primeira vez um arrepio de dúvida. Aproximou-se lentamente e examinou os cálculos de Ethan, linha por linha. O que ele viu o deixou sem palavras. Ethan não apenas havia resolvido a equação, mas também o fizera com um método que Richard nunca tinha visto, revelando pura genialidade matemática. O professor recuou um pouco, boquiaberto, enquanto os outros alunos o encaravam com admiração e incredulidade. O desafio inicial se transformou em revelação. Ethan Parker não era um aluno comum. Ele era um prodígio. Richard Caldwell caminhou lentamente em direção à mesa de Ethan, seus olhos percorrendo as linhas de cálculo com uma atenção quase obsessiva. Cada passo era perfeitamente lógico, cada fatoração elegante e precisa. Não havia aproximação nem acaso, apenas pura inteligência analítica em ação. "Ethan", ele sussurrou, como se quisesse verificar se não tinha visto nada errado, "você pode me explicar como chegou a essa solução?" Ethan ergueu os olhos calmamente. Sua voz era calma, quase distante, mas cada palavra revelava uma clareza mental impressionante. "Primeiro, procurei um padrão recorrente nos coeficientes e testei raízes óbvias. Em seguida, usei uma fatoração de agrupamento, considerando os termos pares e ímpares separadamente. Por fim, apliquei um método que desenvolvi para identificar raízes reais antes de verificar raízes complexas." Richard franziu a testa, impressionado e um pouco confuso. A maioria dos alunos nunca tinha ouvido falar desse método, muito menos imaginava que um aluno do ensino médio pudesse aplicá-lo com tanta facilidade. "E todas as suas raízes, estão corretas?" ele perguntou com um toque de incredulidade na voz. "Sim, professor. Marquei cada um deles na equação original."
Richard deu um passo para trás, passando a mão pelo rosto como se quisesse absorver o que acabará de ver. Os alunos observavam a cena com os olhos arregalados, em silêncio. Alguns cochichavam entre si, percebendo que estavam testemunhando um momento excepcional. Ethan, você... Ele hesitou, procurando palavras para expressar tanto seu espanto quanto sua admiração. Nunca vi alguém da sua idade resolver um problema tão complexo com tanta precisão e criatividade. Ethan deu um leve sorriso, quase modesto. Não me considero especial, professor. Só vejo os números de forma diferente. Richard sentiu uma mistura de humildade e orgulho percorrer seu corpo. Humildade, porque acabará de perceber que havia subestimado um aluno. Orgulho, porque sabia que tinha diante de si um gênio capaz de grandes feitos. Os murmúrios na sala se intensificaram. Os outros alunos, fascinados, aproximaram-se para observar o trabalho de Ethan. Até os mais confiantes pareceram subitamente conscientes de suas próprias limitações diante daquela demonstração de genialidade. Tudo bem, Ethan, disse Richard após um momento, com a voz firme, mas novamente respeitosa, você superou esse desafio excepcionalmente bem. Vamos ter que repensar a forma como ensinamos aqui, e você, eu acho, pode ir muito além desta aula. Ethan assentiu calmamente. Ele sabia que aquele momento era apenas o começo de um caminho que o levaria muito mais longe do que qualquer um poderia imaginar. O professor, por sua vez, entendeu que sua missão havia acabado de mudar. Ele não era mais apenas um instrutor, mas uma testemunha e guia de um prodígio que acabará de descobrir. Os minutos seguintes foram quase surreais. Ethan Parker não se limitou mais a resolver a equação original. Ele começou a explicar métodos alternativos para verificar suas soluções. Técnicas que Richard Caldwell nunca havia ensinado a seus alunos. Olha só isso, disse Ethan, levantando-se calmamente e caminhando até o quadro. Com um gesto fluido, ele reescreveu a equação de uma forma ligeiramente diferente. x5 7x3 mais 3x2 5x mais 2 igual, x2 mais ax mais b, x3 mais cx2 mais dx mais e x5, 7x, 3 mais 3x2, 5x mais 2 igual, x2 mais ax mais b, x3 mais cx2 mais dx mais e x5 7x3 mais 3x2, 5x mais 2 igual, x2 mais ax mais b, x3 mais cx2 mais dx mais. Ao agrupar os termos dessa forma, explicou ele, podemos identificar raízes reais e complexas mais rapidamente. Essa fatoração reduz o número de tentativas necessárias e mostra claramente a relação entre os coeficientes. Richard recuou um pouco, incapaz de desviar o olhar do quadro. Viu um aluno criando o método original em tempo real, sem hesitação, com uma precisão que desafiava todas as expectativas. A turma, sem palavras, acompanhava as explicações de Ethan como se estivesse hipnotizada. Mesmo os alunos mais brilhantes não conseguiam entender imediatamente a lógica por trás de seus passos. Alguns rabiscavam nervosamente em seus cadernos, tentando acompanhar o ritmo de sua mente brilhante. Veja bem, continuou Ethan, toda equação tem uma estrutura subjacente. Basta uma observação cuidadosa para revelá-la. Não é uma questão de sorte ou memória, mas de intuição e lógica combinadas. Richard sentiu uma onda de admiração e espanto tomar conta dele. Ele entendeu então que a intuição de Ethan não era apenas matemática, era um dom raro, uma capacidade de perceber padrões e soluções antes mesmo que se tornassem óbvios. Tenho que admitir, disse Richard, com a voz ligeiramente trêmula de entusiasmo, que nunca conheci ninguém na sua idade que pudesse raciocinar assim. Você tem um verdadeiro domingo. Ethan simplesmente assentiu. Ele sabia que o verdadeiro desafio não estava em obter reconhecimento dos colegas, mas em aproveitar e explorar seu potencial. O sinal tocou para o intervalo, mas ninguém se moveu imediatamente. Os alunos continuaram a olhar fascinados para o quadro e para Ethan, como se tivessem acabado de testemunhar uma demonstração quase sobrenatural. Richard, no entanto, ficou parado por um momento, observando o jovem prodígio, ciente de que acabará de descobrir uma mente que poderia transformar não apenas sua turma, mas talvez todo o campo da matemática. Quando os alunos finalmente saíram da sala, sussurrando entre si, Richard se virou para Ethan e disse: depois dessa demonstração, Ethan, acho que vou ter que lhe confiar algo maior, se você estiver pronto. Ethan deu um pequeno sorriso, calmo e confiante, pronto para encarar o próximo desafio que o esperava. O sinal para encerrar a aula ecoou fracamente pela sala, ainda imbuída da atmosfera eletrizante deixada pela façanha de Ethan. Os alunos se aglomeraram em direção à saída, cochichando e lançando olhares fascinados para o jovem prodígio.
Enquanto Richard Caldwell permanecia imóvel em frente ao quadro negro, observando os cálculos de Ethan, ele respirou fundo e caminhou até o fundo da sala. Ethan, disse ele, com a voz em um misto de admiração e espanto, acho que nunca presenciei algo tão excepcional. Você resolveu um problema que até mesmo alguns universitários hesitariam em enfrentar. Ethan olhou para cima, seu olhar claro e calmo, e respondeu simplesmente: não fiz isso para impressionar, professor. Só vejo os números de forma diferente. Richard assentiu com um sorriso de admiração no rosto. De repente percebeu a magnitude do que acabará de descobrir. Não estava diante de um aluno brilhante, mas de um gênio puro, capaz de reinventar métodos matemáticos em sua mente e aplicá-los com incrível precisão. Sabe, disse Richard, recuperando o fôlego, eu ensino há mais de 20 anos e já treinei centenas de alunos. Mas nunca conheci alguém que pensasse tão rápido, tão criativamente e tão logicamente. Ethan permaneceu humilde. Eu simplesmente quero aprender e explorar mais, professor. Números são como quebra-cabeças a serem resolvidos, e cada problema é um novo desafio. Richard sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ele entendeu que sua tarefa não se limitava mais a ensinar. Agora ele tinha que guiar Ethan, proteger seu potencial e ajudá-lo a alcançar patamares que ninguém jamais havia imaginado. Ao redor deles, a turma estava quase vazia, mas o murmúrio dos alunos permanecia palpável. Alguns sussurravam: ele é incrível. Ou, como um aluno pode ser tão brilhante? Até os alunos mais confiantes pareceram subitamente cientes da diferença entre seu nível e o de Ethan. Richard virou-se para ele e disse seriamente: Ethan, quero te ajudar a ir mais longe. Quero te apresentar conceitos e teorias que você nunca viu antes. Mas para isso, você precisa estar preparado para encarar desafios que ninguém aqui jamais imaginou. Ethan assentiu, seu sorriso calmo refletindo humildade e determinação. Estou pronto, professor. Richard sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele acabará de perceber que aquele dia marcava o início de algo extraordinário, a descoberta de um gênio capaz de mudar sua vida, e talvez todo o mundo da matemática. Na manhã seguinte, a atmosfera no Academia de Matemática de Boston era diferente. O nome de Ethan Parker já circulava pelos corredores, sussurrado com espanto e admiração. Os alunos que haviam testemunhado seu feito contavam em voz baixa o que tinham visto. Como um jovem aparentemente tímido havia resolvido uma equação supostamente impossível. Na sala de aula, Richard Caldwell observava seus alunos se acomodarem. Ele sabia que as coisas haviam mudado. A maioria dos alunos agora sabia que estava lidando com um prodígio, e alguns tentavam descobrir como poderiam competir com Ethan, sem sucesso aparente. Ethan entrou calmamente com a mochila pendurada no ombro. Cumprimentou os colegas com um aceno discreto e sentou-se no fundo da sala como de costume. O murmúrio percorreu a sala como uma onda invisível. Alguns alunos o encaravam fascinados, outros pareciam intimidados. Bem-vindos, pessoal, começou Richard, com a voz firme, mas calorosa. Imagino que muitos de vocês tenham ouvido falar da façanha de Ethan ontem. Os olhos dos alunos se voltaram para ele, alguns corando levemente, outros esboçando um sorriso envergonhado. Richard continuou: o que você viu não foi apenas sorte ou memória. Foi uma combinação de lógica, paciência e intuição. Ethan mostrou como uma mente brilhante pode resolver problemas que até mesmo adultos consideram insolúveis. Ethan, sem chamar a atenção, deu um pequeno sorriso. Ele sabia que o reconhecimento não era o objetivo. Seu interesse estava em resolver problemas e descobrir novos métodos. Mais tarde naquele dia, vários alunos timidamente se aproximaram dele para fazer perguntas sobre seu método. Alguns tentaram imitar suas técnicas, outros simplesmente queriam entender sua maneira de pensar. Ethan respondeu com calma e paciência, explicando seus passos sem arrogância, mas com uma clareza que deixou seus colegas impressionados e um pouco intimidados. Richard, observando a cena, sentiu um imenso orgulho. Ele sabia que precisava canalizar esse talento, proteger Ethan da inveja e da pressão, e, acima de tudo, ajudá-lo a ir mais longe. Começou a planejar um desafio ainda mais ambicioso, um problema que realmente testaria a genialidade de Ethan e o levaria a explorar conceitos que nenhum aluno da sua idade jamais havia abordado. O burburinho de alunos nos corredores continuou, mas desta vez com uma mistura de fascínio e admiração. Ethan Parker não era mais apenas um aluno quieto no fundo da sala, ele havia se tornado uma lenda viva em sua escola. Um jovem prodígio capaz de transformar a própria percepção do que significava ser um gênio.
Algumas semanas após a conquista de Ethan, Richard Caldwell decidiu que era a hora de desafiar ainda mais seu aluno. Ele queria organizar um desafio público, um problema complexo que testaria não apenas suas habilidades computacionais, mas também sua criatividade e capacidade de pensar fora da caixa. O anúncio foi feito em uma assembleia especial no auditório principal da escola. Os alunos se acomodaram em fileiras de cadeiras, cochichando nervosamente, alguns animados, outros céticos. Membros do corpo docente e até mesmo alguns convidados de prestigiosas universidades locais estavam presentes para testemunhar o que prometia ser um evento excepcional. Richard falou gravemente: "Hoje vamos testar nossa inteligência coletiva." Mas um aluno em particular já demonstrou uma genialidade extraordinária. Ethan Parker, sentado no fundo, resolveu um problema que muitos consideram impossível. Todos os olhares se voltaram imediatamente para Ethan. Alguns alunos reprimiram suspiros de admiração, enquanto outros se perguntavam se ele seria mesmo apenas um adolescente. Ethan, como sempre, permaneceu calmo, com as mãos apoiadas no caderno, observando a cena serenamente. Richard continua: "O problema que vocês verão hoje é complexo, mas confio em Ethan para nos mostrar como a lógica e a criatividade podem transcender as fronteiras tradicionais." Ele desenhou uma equação multivariada no quadro, com coeficientes escolhidos para confundir até as mentes mais experientes. O auditório ficou em silêncio. Os murmúrios cessaram, substituídos por uma concentração palpável. Ethan levantou-se lentamente e aproximou-se do quadro. Sem hesitar, começou a analisar a equação, explicando cada passo com uma clareza que impressionou a todos na plateia. Onde alguns teriam passado horas tentando, Ethan instantaneamente viu padrões e relações entre variáveis, antecipando soluções como se elas estivessem surgindo diante dele. Richard, observando a apresentação, sentiu uma onda de orgulho e admiração. Os alunos e convidados presentes ficaram maravilhados. Os métodos utilizados por Ethan pareciam quase mágicos, mas eram baseados em lógica rigorosa e intuição extraordinária. Após cerca de 30 minutos, Ethan escreveu a solução final, explicando cada linha de raciocínio com uma calma imperturbável. O auditório explodiu em aplausos. Os alunos ficaram maravilhados, alguns quase incrédulos, e Richard sentiu que sua missão havia acabado de atingir um marco crucial. Ele havia revelado o verdadeiro potencial de Ethan ao mundo. O professor se aproximou dele com um sorriso sincero e de admiração no rosto. "Ethan, acho que você acabou de mostrar a todos o que uma mente brilhante pode realizar. Mas tenho a sensação de que isso é só o começo, e os maiores desafios ainda estão por vir." Ethan assentiu calmo e confiante. "Estou pronto, professor. Cada problema é uma nova aventura." E naquele dia, naquele auditório cheio de alunos e professores fascinados, Ethan Parker não era mais apenas um prodígio, ele se tornou uma inspiração. Um exemplo vivo do que a paciência, a intuição e a genialidade podem realizar. Algumas semanas após o desafio público, Richard Caldwell decidiu levar Ethan ainda mais longe. Ele organizou uma competição interna na escola, convidando alunos avançados e alguns professores externos para participar. O objetivo não era apenas testar a capacidade de Ethan de resolver problemas complexos, mas também demonstrar sua criatividade e capacidade analítica diante de um público real. O auditório estava lotado. Quadros negros e projetores haviam sido instalados, e a atmosfera era eletrizante. Alunos cochichavam, alguns nervosos, outros animados. Os professores visitantes de universidades renomadas assistiam com curiosidade e um toque de ceticismo. Como um estudante do ensino médio poderia competir com mentes já treinadas e experientes? A competição começou com uma série de problemas que Richard havia projetado para serem extremamente difíceis, alguns envolvendo equações multivariadas, integrais complexas e teoremas raramente abordados neste nível. Os participantes rabiscavam, ponderavam e trocavam olhares intrigados. Ethan, como de costume, sentou-se calmamente à sua mesa no fundo. Não demonstrou nenhum sinal de nervosismo. Seu olhar percorreu as declarações com intensa concentração. Onde outros se esforçavam, Ethan via padrões e conexões invisíveis aos participantes. Após alguns minutos, ele começou a escrever suas soluções com fluência e precisão. Aplicou métodos inovadores combinando lógica rigorosa com intuição matemática. As raízes e os resultados que identificou pareciam surgir naturalmente, quase como se a própria equação estivesse falando com ele. Richard e os professores visitantes observavam em silêncio, impressionados. Os cálculos de Ethan não eram apenas corretos, mas elegantes. Cada passo revelava um raciocínio profundo e criativo,
que até mesmo alguns especialistas achavam fascinante. Quando o tempo da competição terminou, os resultados foram apresentados. Ethan havia resolvido todos os problemas, incluindo aqueles que os participantes mais experientes não conseguiram resolver. A sala explodiu em aplausos e murmúrios de admiração. Os professores visitantes curvaram-se levemente em sinal de respeito, sabendo que tinham acabado de testemunhar um prodígio em ação. Richard se aproximou de Ethan com uma mistura de orgulho e admiração nos olhos. Ethan, você superou todas as nossas expectativas. Não só resolveu problemas, como também o fez com uma criatividade e clareza raras até mesmo entre os adultos mais brilhantes. Ethan deu um pequeno sorriso, humilde, mas confiante. Obrigado, professor. Para mim, cada problema é uma chance de entender o mundo um pouco melhor. Daquele dia em diante, o nome de Ethan Parker não se restringiu mais à sua escola. Rumores sobre seu talento se espalharam pelas universidades locais e pela comunidade matemática. Ele havia se tornado um símbolo vivo de gênio, capaz de resolver problemas que muitos consideravam impossíveis, e Richard sabia que desafios maiores ainda o aguardavam. A reputação de Ethan Parker agora se estendia além dos muros da Academia de Matemática de Boston. Professores de universidades locais, impressionados com as façanhas do jovem prodígio, vinham assistir às suas palestras e desafios. Alguns queriam conhecê-lo, outros observar sua maneira única de pensar. Certa manhã, Richard Caldwell entrou na sala com um largo sorriso. Ethan, recebemos vários convites de matemáticos renomados e universidades de prestígio. Eles querem conhecê-lo e ver como você aborda problemas complexos. Ethan, calmo e pensativo, assentiu. Muito bem, professor, mas prefiro entender esses problemas sozinho antes de mostrá-los aos outros. Essa atitude só aumentou a admiração de Richard. Ele via em Ethan não apenas um gênio capaz de resolver equações, mas também um espírito humilde, ávido por aprender e compreender antes de buscar reconhecimento. Nos dias seguintes, Ethan foi convidado a participar de seminários, palestras e competições reservadas a estudantes avançados e pesquisadores. Em todas as ocasiões, ele cativou o público. Resolveu problemas considerados impossíveis, explicou seus métodos com clareza e, às vezes, propôs soluções inovadoras que deixaram até mesmo especialistas perplexos e fascinados. Richard observava seu aluno com orgulho. Ele sabia que Ethan não era apenas um prodígio local. Ele tinha o potencial de mudar a maneira como a matemática era ensinada e compreendida. Um dia, após uma demonstração particularmente impressionante diante de professores visitantes, um deles se aproximou de Richard. Caldwell, essa criança não é apenas brilhante. Ela é um gênio que pode revolucionar a área. Como você descobriu uma mente assim? Richard sorriu, seu olhar pousando em Ethan, que estava sentado calmamente no fundo da sala, focado em um novo problema. Eu não descobri um gênio, respondeu ele simplesmente. Eu descobri Ethan Parker, e acho que o mundo ainda não viu nada do que ele é capaz de realizar. Boatos sobre o prodígio continuaram a se espalhar, e Ethan permaneceu fiel a si mesmo, humilde, focado e apaixonado por lógica e exploração matemática. Seus colegas de classe, professores e até mesmo especialistas externos começaram a vê-lo não apenas como um aluno brilhante, mas como uma inspiração e um símbolo do que a mente humana pode realizar quando combina curiosidade, intuição e perseverança. E no coração de Richard Caldwell, uma profunda convicção nasceu. A genialidade de Ethan Parker logo iria além dos limites da escola e talvez até revolucionasse o mundo da matemática. Poucos meses após as primeiras façanhas de Ethan, a Academia de Matemática de Boston organizou um evento único, um simpósio aberto a estudantes, professores e pesquisadores de todo o país. Richard Caldwell preparou um desafio final para Ethan, um problema complexo que combinava teoria avançada, lógica abstrata e criatividade matemática. O auditório estava lotado. A excitação era palpável. Murmúrios se misturavam a olhares de admiração. Alguns vinham para observar um adolescente, outros para aprender com o que consideravam uma demonstração excepcional de talento. Mas ninguém sabia exatamente o quanto Ethan o surpreenderia. Richard falou: Senhoras e senhores, hoje vocês verão um exemplo único do que a genialidade humana pode realizar. Ethan Parker enfrentará um desafio que até mesmo matemáticos experientes consideram extremamente difícil. Ethan levantou-se calmamente, caminhou até o quadro e estudou a complexa equação que Richard havia desenhado. Sem hesitar, começou a escrever, analisando termos, identificando padrões e aplicando métodos que pareciam emergir de uma lógica invisível aos observadores. Cada passo era uma dança entre intuição e rigor.
Soluções tomavam forma diante de seus olhos e, gradualmente, o problema aparentemente insolúvel se tornava claro. Richard, parado ao lado, sentia imenso orgulho e profunda admiração. Ele entendia que o que Ethan acabará de realizar superava em muito tudo o que ele já havia ensinado ou visto. Quando a solução final foi escrita no quadro, um silêncio atordoante tomou conta do auditório. Então, lentamente, aplausos irromperam, enchendo a sala com uma energia vibrante. Os especialistas presentes trocaram olhares de admiração, alguns sussurrando: incrível! Nunca vi tanta clareza e criatividade combinadas. Ethan se virou para Richard e deu um pequeno sorriso humilde, mas confiante. Obrigado, professor, disse ele. Cada problema é uma nova aventura, um novo desafio para entender o mundo um pouco melhor. Richard colocou a mão no ombro de Ethan e disse: Ethan, você provou que genialidade não se resume à velocidade ou memória, mas sim à visão, intuição e perseverança. Hoje você não resolveu apenas um problema, você inspirou todos nesta sala. A história de Ethan Parker, o jovem prodígio com um QI excepcional, tornou-se lendária em Academia de Matemática de Boston e além. Ele demonstrou que a verdadeira genialidade reside na capacidade de ver o mundo de forma diferente, de transformar obstáculos em oportunidades e de seguir em frente com calma, clareza e determinação. E para Richard Caldwell, o professor que ousou desafiar seu aluno sem conhecer seu potencial, estava claro que a jornada de Ethan estava apenas começando. O mundo agora estava pronto para descobrir o poder e a visão de uma mente extraordinária.